O Rodrigo Viana está chegando aqui para conversar com a gente, Rodrigo, já te introduzindo no assunto, mas ele deu uma declaração forte, né? Dizendo, olha, tem potencial de ser um novo caso Master, Chico Sá. Então é para a gente ficar de olhos bem abertos. Olha, é porque a gente se acostumou com essa... A gente banalizou essa questão de grana e escândalo no Brasil. Gente, essa coisa da Refit é 52 bilhões. E não é à toa que o Lula, quando teve com o Trump, uma das coisas que ele pede é prende esse Ricardo Magro. O Ricardo Magro está escondido nos Estados Unidos. É o maior devedor. Estaria na Flórida ali. Exatamente. Então, é realmente um caso que tem assim, uma complexidade muito grande que deve bater, pode bater no Cláudio Castro e também no Flávio Bolsonaro. Então, ele teria o Flávio Bolsonaro, que já está enrolado com o Master, vai se enrolar também com o Ricardo Magro e a Refit. Muito bem. Rodrigo Viana, boa tarde para você. Boa tarde, já saímos falando. O cara já chegou aqui no nosso noticiário. E a gente já chegou conversando nos bastidores, né? Às vezes a gente conversa antes, tá né? Já chegou trabalhando, não quis conversa. Ele chegou urgente nesse programa. Rodrigo, Chico, Diga. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estão se preparando para a aposentadoria. Estou tentando, né? Eu tentei me preparar a vida inteira. Eu também. Certo seria o começo também, né? Aí sempre vinha... O último que me atrapalhou foi o Michel Temer. Fez uma reforma maldita, me adiou quase 5 anos a aposentadoria. A mim também, Agora está prometida para o próximo ano. Uma merreca, uma desgraça, que é a cara da vida, das trajetórias do trabalhador no Brasil. Né? Que tem uma dificuldade enorme de juntar dinheiro, por isso que é bom alguma luz nesse sentido, porque é um verdadeiro milagre você juntar alguma coisa. É verdade. E assim, eu ia me aposentar até cedo, né, pela regra anterior, mas o Temer, depois o Paulo Guedes e o Bolsonaro, as regras mudaram todas? Não, foi o Temer ainda. Temer? Ou foi 2019? Já era... Não, já era governo Bolsonaro. A reforma já foi Bolsonaro. O Temer foi a trabalhista. A previdenciária foi Bolsonaro. Quem fecha o chão é o Paulo Guedes. Então... Vinha sendo discutida lá do Temer e eles carimbam. Mas a Gabi está perguntando isso pra gente, porque o Edu vai dar umas dicas aí pra gente, não é? É por isso que eu falei que preciso de dicas. Todo mundo, são bem-vindas. Queremos todos, até porque isso vocês estão falando, porque vocês estão mais próximos, teoricamente. Eu não tenho nem perspectiva de me aposentar. Então, gente, a sua geração todos corre nós. esse risco. Nossa, nem me falha. São tantos riscos. A minha ainda deu a sorte de pegar um tempo de carteira assinada. Eu também. Aí depois a gente... Eu peguei um pouquinho. Aí depois a gente entra no inferno dos PJs e adeus. Aí seja o que Deus Daqui quiser. pra frente é só pra trás, né? Mas calma, gente. Calma, vamos entender. Temos uma luz. Como construir o patrimônio depois dos 50 anos. Anota na sua agenda, dia 31 de maio, 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula aberta com o Eduardo Moreira. Essa, assim, é uma aula especial do Investidor Mestre, né? Que é uma formação, para você que ainda não conhece o Investidor Mestre, de finanças e investimentos, criada pelo Edu Moreira, para te ensinar, né, como é que você preserva o seu patrimônio, como você cria também, se você ainda não tem para preservar, como é que você cria esse patrimônio que atende às suas necessidades. Então, tudo isso você vai descobrir nessa aula. Vai em sln2.com.br ou aponte seu celular aqui para a tela e você pega aqui o QR Code para se inscrever e assistir essa aula gratuita. É realmente muito importante, assim, talvez uma das aulas mais importantes das nossas aqui de Investidor Mestre dos últimos tempos, porque é um assunto assim, que preocupa muita gente, na nossa audiência aqui também. A sorte é que você chega nos 50, você tem mais um pouco de juízo. Você pode não ter dinheiro, mas tem um pouquinho de juízo. Então, pode ser que você tome... Esse é o drama, Chico. Consiga... Quando você ganha um pouco melhor, você não tem juízo. Quando você tem juízo, você não ganha tão bem. Foi o que nós vivemos. Ai, gente... Ô, Edu, ajuda a gente aí. Explica aí como é que faz. Só assim mesmo. Eu vou... para entender como é que faz. Imperdível. Eu não sou dos 50, mas também já estou preparada. É isso aí. Eu estou preparada. Bom, vamos seguir aqui com os nossos assuntos também da nossa política. Saiu mais uma reportagem do Intercept Brasil
sobre o escândalo Vorcaro, Dark Horse, Vaza Flávio. Dessa vez a gente ficou sabendo do poder que o dono também. Freud explica esses erros, né? Dessa vez a gente fica sabendo então do poder que o dono do Banco Master tinha sobre o portal Léo Dias. As mensagens foram obtidas pelo Intercept Brasil, né? Então com exclusividade, revelando que o Daniel Vorcaro se incomodou com a divulgação lá no portal sobre a produção do filme Dark Horse no dia 1º de agosto do ano passado. E a reação do Vorcaro foi cobrar o então CEO do portal do Léo Dias, o Thiago Miranda, que concordou em apagar essa publicação. Vamos ver aqui na tela a troca de mensagens do dia 1º de agosto do ano passado? O Vorcaro disse: opa, tudo bem? Achei que divulgar que está fazendo o filme muito ruim, não acha? Ele está falando aí da produção do Dark Horse, né? A notícia de divulgar esse filme. E aí o Thiago Miranda: acho muito. Tínhamos combinado de não divulgar nada. Vou entender agora com o Mário, provavelmente falando do deputado Mário Frias. Por que ele soltou isso? E aí o Daniel Vorcaro diz: mas soltou no Léo, muito ruim. Está falando do Léo Dias, né? Justamente porque o link estava neste portal. E aí depois o Thiago Miranda diz: acabei de ver, vou pedir para apagar. Falei com o Mário Frias, Flávio Bolsonaro, agora. Porque começaram as gravações e testes. É porque, né? Não tem acento, mas é isso que ele estava dizendo. Acaba vazando, mas não vai aparecer nome de ninguém. Eles me garantiram isso. Já mandei deletar. Não vai aparecer nome de ninguém, é incrível, porque quem financia geralmente quer que apareça o seu nome. Pois é. Então aí o Vorcaro estava dizendo: deixa escondidinho, Mais eu não um quero disso. aparecer. Mas tá ali dizendo que tem ou não que fazer o Vorcaro. Ele manda, mas ele não quer aparecer. Agora, ele manda no filme. Manda no O filme. filme é dele, porque ele apaga a matéria, ele sai fazendo... Ele é o dono do dinheiro, ele é o dono do filme, quase. Até da estratégia de divulgação, Gabi. E aí ele diz: eu sei, mas você mesmo divulgar. Aí o Thiago Miranda divulgou, né? É difícil de entender ali, né? Tem uns erros de digitação, mas dá para ficar claro. E aí o Thiago Miranda diz: você está certo, como ninguém sabe de nada, eles fizeram e não passou por mim, foi erro meu, já mandei apagar. Olha E olha a frase, ó, Flávio disse que vai te dar uma ligada também. isso, Desculpa, né? Flávio disse que vai te dar uma ligada. Estou precisando te encontrar, me avisa quando estiver em Brasília. E aí ele responde: vamos. E aí o Vorcaro ele não responde, não dá nenhuma justificativa, né? Por que não poderia divulgar, enfim, do que foi combinado com a equipe do Léo Dias, nada disso. Mas fica muito claro que ele tinha ali ingerência sobre isso. No filme, né? O cara mandava até na comunicação do filme. Não, e outra coisa, o site do Léo Dias é tudo menos um site jornalístico, né? Porque recebe dinheiro do banqueiro e aí o banqueiro se sente bem à vontade para ligar e falar: apaga. E apagaram. Aí o cara fala: tô mandando apagar. Isso não é site jornalístico que se respeita. Desculpa aí, o Léo Dias. Ele gosta de fazer fofoca com os outros e está sendo vítima, aí no caso não é uma fofoca, é de informação que mostra como é que trabalhava a equipe dele, esse relacionamento é promíscuo, para dizer o mínimo, né? Negócio absurdo. Vamos dizer aqui o outro lado e na sequência já chamar a nossa convidada para falar sobre esse assunto, Chico e Rodrigo. Em nota, a defesa do Léo Dias alegou que o conteúdo inicialmente publicado foi retirado do ar após dúvidas internas sobre a apuração, dúvidas internas. Thiago Miranda e a defesa de Daniel Vorcaro foram procurados pelo Intercept para explicar essa troca de mensagens, mas eles não responderam. A cientista política Graziela Testa vem aqui conversar com a gente no N2. Professora, seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Professora, eu já te passo para comentar, né, essa história. É muito interessante, aliás, mais uma ponta que fica evidente, né? A outra, acho que nessa semana, foi do Vorcaro se mostrando quase que um bolsonarista, né? Porque ele recebe mensagens ali do Mário Frias dizendo, enfim, que era quase que ungido esse filme. Ia fazer uma diferença nos corações das pessoas. Isso, etc. que mudaria, Tocar, enfim, né, a alma das pessoas. tem a ver com afeto,
né? Uma mensagem muito ligada à fé. E agora aparece o Vorcaro também tomando decisões. Quer dizer, ele não era só o homem do dinheiro, era o homem do dinheiro que aparentemente não queria aparecer, segundo essas mensagens, porque o Thiago Miranda diz não vai aparecer o nome de ninguém. E ao mesmo tempo que toma decisões, é tudo muito difícil de explicar, né? Queria te ouvir. É interessante que isso denota um envolvimento maior do que o homem do cofre, né? Que acho que essa era a ideia que a gente tinha até agora, ficava muito claro do dono do cofrinho, mas não ficava tão claro esse envolvimento mais profundo e essa relação direta com a produção do filme, enfim, né? E a minha preocupação maior, evidentemente, como cientista político, é no impacto eleitoral que isso vai ter. Provavelmente essa era uma aposta muito grande do bolsonarismo, e quando eu digo bolsonarismo e eleições, eu estou falando não só das eleições para presidente da República, mas sobretudo das eleições para o Congresso. E essas provavelmente vão ter o bolsonarismo vai ter que rever essas estratégias. O filme era uma aposta bem relevante e todas esses movimentos que vêm acontecendo, essas mensagens que vêm aparecendo, elas geram um ruído em relação a essa figura do líder messiânico que estava muito ligada a essa produção do filme e de um jeito muito estranho começa a ligar a essas relações espúrias de caixa 2, de desvio de recurso, que é algo que foi um objeto de campanha de Bolsonaro em 2018 e que a turma que tinha essa questão anticorrupção muito forte, abraçou de fato essa candidatura. Então eu acho que isso pega de um jeito diferente, não sei o quanto pega diretamente aquele bolsonarismo hard, mas tem a tendência é que tenha um impacto naquele eleitor que segue, indeciso é uma palavra muito forte, mas que não tem um posicionamento muito claro quando se fala da família Bolsonaro, do bolsonarismo, versus uma possível reeleição de Lula. E eu acho que essa a gente já tem visto em algumas pesquisas, essa parcela que está ali, que pode ir para um lado, pode ir para o outro, já está sentindo o impacto do que vinha até agora, e parece que não vence, né, de vir, parece que segue aparecendo, e isso eu acho que pode impactar bastante outubro, e por isso que a gente está com tanta atenção, né? Professor, amanhã deve sair um Datafolha, né? Pelo menos o campo estava previsto para ser concluído amanhã. Quando a gente fala o campo, é a coleta das entrevistas, né? Começou acho que terça e vai até amanhã. Deve sair um Datafolha, o último não teve movimento, porque eles fizeram antes do escândalo assim ter repercussões, né? Então, a senhora acredita que o Datafolha pode mostrar esta queda do Flávio Bolsonaro, como já apareceu na pesquisa Atlas? Essa é uma primeira pergunta. Eu gostei muito da expressão, né, que ela usou. Ele não é só o dono do cofre, porque isso a gente já sabia, que ele era o dono do cofre. Ele é mais do que o dono do cofre, né? Ele é o sujeito que faz até estratégia de comunicação. Por isso que eu achei relevante, num site de fofoca, mas é relevante essa informação. Claro. Ele mexendo, inclusive, na comunicação, onde vai sair, né? É super. Mas daí eu queria, então, só fazer... achei que essa expressão que o professor usou é muito feliz, né? Assim, no sentido de ele não é apenas o dono do cofre, ele é mais do que isso e ainda vamos entender melhor ao longo das investigações. O segundo, mas a pergunta mesmo é, o que a gente pode esperar nesse Datafolha? A gente viu que na Atlas o Flávio caiu, o Lula não sobe tanto, né? O Lula sobe 1 ou 2 pontos, ele vem se recuperando lentamente com esses programas, Desenrola e outros, é uma recuperação ainda tímida. O que acontece mais é o Flávio caindo, o Flávio Bolsonaro. A gente pode esperar essa confirmação na pesquisa de amanhã? Não sei o que você espera desse cenário. Seria um pouco temerário falar sobre esperança em relação a isso, mas e também do monitor do debate público, que está ligado ao INCT Redem, que eu integro, e tem colegas pesquisadores que monitoram esse debate mais qualitativo que está vindo, sobretudo dos diferentes graus da direita e diferentes tipos de direita, e como está tendo esse debate, é que um fator importante é trajetória quando a gente fala, né, de dados eleitorais. Então, mais do que a gente falar no
número em si, para onde estava a trajetória. E a trajetória antes estava muito clara, antes que eu digo até 3 semanas atrás, uma trajetória descendente de Lula e ascendente de Flávio. Eu acho que o que nesse momento é a gente pensar na mudança da trajetória, o que acontece com o ângulo daquela linha que a gente vê nas pesquisas, né? E esse a gente viu que já teve uma mudança tímida, e acho que amanhã a gente vai ter uma clareza maior quando sair essa pesquisa e as próximas, né? E, de novo, eu tenho mais interesse nessa dimensão qualitativa em entender como isso reverbera nesses diferentes eleitorados, o eleitorado mais fiel ao bolsonarismo, o eleitorado conservador, mas não necessariamente bolsonarista, e aquele eleitorado muito enxuto, mas que segue algo em dúvida em relação a esse cenário, como se coloca hoje dos 2 principais candidatos. Quero relembrar também que é sempre um cenário, o cenário atual também é aberto a candidaturas outsiders, né, candidaturas que podem vir de fora, que pode ser inclusive preocupante, e toda essa... A gente falta muito tempo para as eleições, né, e a gente está até incerto em relação às regras das eleições. Quer dizer, essa semana o Congresso já mudou 2 vezes de forma muito relevante, questão relacionada a disparo em massa, aprovada em sessão híbrida, com pauta 2 horas antes, derrubada de veto em relação a questões eleitorais muito relevantes de execução orçamentária no período que não poderia, porque é de eleições. Então, essa instabilidade, ela, ao mesmo tempo que o Congresso quer se proteger, então boa parte dessas regras tendem a gerar reeleição, continuidade, a fechar o Congresso a candidaturas de primeiro mandato, ao mesmo tempo também gera uma instabilidade, né? As pessoas, a gente está em maio e a gente não tem certeza de quais vão ser as regras das eleições, num contexto em que o Congresso está tão relevante nas decisões finais, né? Então, acho que talvez eu tenha um pouco, mas eu tenho essa preocupação não só das eleições presidenciais, e tudo isso que está acontecendo também impacta nas eleições para o Legislativo, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Perfeito. Exato. Doutora Graziella, hoje começou um movimento muito via grande mídia de um novo ensaio de terceira via. O bolsonarismo está entrando um pouco em desgraça, vamos tentar de novo aquela magia, o que eles imaginam ser a magia da terceira via. Então volta o nome do Aécio Neves para o jogo, talvez por terem sentido que não sai nada do Zema nem do Ronaldo Caiado. Mas como a senhora vê essa volta desse velho fetiche da direita ali de tentar uma terceira via, fugir do bolsonarismo? Teve até artigo do Merval Pereira no Globo, né, falando explicitamente disso. Quando o Merval escreve é muito com a pena do dono, né? Muito a voz do dono. Eu acho curioso, Chico, esse termo terceira via, ele surge lá na década de 90 para se contrapor a 2 radicalizações políticas, né? Então falar, olha, a gente não está falando nem de um comunismo, nem de um liberalismo pleno, a gente está falando de uma certa social-democracia. E para mim, é um conceito historicamente localizado e muito importante. Quando a gente fala em terceira via no debate público brasileiro, normalmente está simplesmente uma terceira opção viável eleitoralmente, que não tem nada a ver com terceira